E o mais interessante é que estes seres vivos têm sistemas corporais muito complexos, como por exemplo, sistema circulatório, órgãos muito complexos. Por exemplo, o olho de um trilobita é formado por centenas de células hexagonais, cada uma delas tendo um sistema duplo de lentes, um projeto maravilhoso. Se este é, segundo os evolucionistas, o olho mais antigo que apareceu na Terra, como então ele aparece assim, tão completo, do nada, de repente? Além do mais, sendo que os insetos modernos, como as abelhas e as libélulas, têm olhos semelhantes ao do trilobita, com a mesma estrutura hexagonal, isto indica que esta estrutura não evoluiu nada, tendo sobrevivido, como diz a geologia, 530 milhões de anos sem uma única mudança. Onde se aplicaria então a evolução nesses casos? E tem mais. Se as espécies evoluíram de formas que existiram antes delas, onde estão essas tais formas pré-existentes? Não existe qualquer outra forma de vida complexa antes dos trilobitas e de outros animais do período cambriano. As espécies cambrianas passaram a existir repentinamente, sem ancestrais. Em todas as camadas fósseis, depois do cambriano, as espécies sempre aparecem completamente formadas. Os principais grupos, como peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos, e centenas de espécies dentro desses grupos, todas aparecem de repente nas respectivas camadas. Não existe uma só forma de transição entre qualquer grupo, como imaginam os evolucionistas. Esse fato é evidência de que todos os tipos básicos de animais foram criados separadamente pelo Criador. Todos eles completos, sem precisar de nenhuma evolução. Afinal, quem é capaz de criar algo tão complexo como um trilobita é capaz de criar todas as outras espécies também. O assunto é tão complicado para os evolucionistas que até o paleontologista evolucionista Mark Charneck confessa o seguinte: um dos maiores problemas tem sido o registro fóssil. Esse registro nunca forneceu qualquer vestígio das formas intermediárias de Darwin. Pelo contrário, as espécies aparecem e desaparecem repentinamente, e esta anomalia tem fortalecido o argumento criacionista de que cada espécie foi criada por Deus. Outra diferença marcante entre evolucionismo e criacionismo é a idade de tudo, ou o tempo que tudo levou para acontecer. Vou explicar melhor. A Bíblia afirma o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Isso está em Gênesis, capítulo 1. Você pode perceber que antes de o Criador dizer haja luz, houve um período chamado na Bíblia de no princípio. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não sabemos quanto tempo se passou desde que Deus criou os céus e a terra, ou todo o universo, incluindo o nosso planeta com as suas características, até que Deus veio para começar a preparar as condições que o planeta precisava para receber o homem. E esse período é quando ele diz, haja luz. Porém sabemos que desde que ele criou o primeiro ser até hoje, decorreram-se aproximadamente 6.000 anos. Resumindo, as rochas podem ser muito antigas, mas os seres viventes têm aproximadamente 6.000 anos. O problema é que, sem evidências fósseis para a teoria do evolucionismo, eles começaram a apontar os seus canhões para o tempo e puseram no tempo o peso da solução para tudo. Ou seja, se não há provas para dizer que uma espécie evoluiu tanto a ponto de transformar-se em outra espécie, podemos crer que, se milhões de anos houvessem se passado, com o tempo, então, tudo se transformaria. Porém, o pior de tudo, para os evolucionistas, é que quando comparamos os tais fósseis,
Não há diferença entre fósseis com supostas centenas de milhões de anos e os seus descendentes modernos. Por exemplo, experimente só comparar o fóssil de um tubarão que supostamente tenha 400 milhões de anos. Compare com a arcada de um tubarão atual e você verá que eles têm exatamente a mesma estrutura. Então vem a pergunta esmagadora à tona. Se tudo evolui com o passar do tempo, então como este tubarão permanece exatamente igual ao seu ancestral? Isto mostra que todos os animais foram criados pelo Criador e não passaram por qualquer evolução depois que foram criados. Agora uma pergunta crucial. O que você diria se aparecesse na televisão e nas revistas científicas na próxima semana uma manchete dizendo: foi encontrado o primeiro fóssil de transição? Estes que são meio réptil, meio pássaro, com órgãos internos meio formados. O que você diria? Pois foi exatamente o que aconteceu há 90 anos atrás. Os evolucionistas encontraram o fóssil de um peixe chamado selacanto e comemoraram durante anos, dizendo que esta espécie era conhecida somente no registro fóssil e que tinha características muito parecidas com animais terrestres. Como os fósseis apresentam somente o esqueleto do animal, eles tomaram a liberdade de dizer que este animal tinha tido pulmões primitivos, diferentes dos peixes de hoje. Todas essas afirmações evolucionistas sobre o selacanto foram apresentadas como fatos científicos. O fóssil ficou 30 anos exposto num museu. Foram feitos até desenhos imaginários do animal rastejando para a terra, exatamente como esses desenhos e filmes que você vê de dinossauros hoje. E esses desenhos começaram a aparecer até em livros didáticos. E agora, como criacionistas poderiam se opor a uma evidência que parecia tão real? Parecia que todos podiam rir dos criacionistas e dizerem: estão vendo? Não existe mesmo um Deus Criador. Demorou, mas nós finalmente conseguimos encontrar o fóssil do elo perdido. Encontramos o animal meio peixe, meio réptil. Só que, de repente, uma bomba caiu sobre essas teorias evolucionistas. Cientistas estavam mergulhando em águas profundas no Oceano Índico, quando encontraram um peixe de espécie diferente. Capturaram alguns espécimes vivos e, ao estudá-los, descobriram que o peixe que pescaram era, na verdade, um exemplar do selacanto, vivinho e nadando muito bem. E isto aconteceu em 1938. O fóssil era exatamente igual aos peixes selacanto que vivem e nadam hoje no Oceano Índico. Ficou mais feio ainda quando descobriram que ele não tinha pernas nem pulmões primitivos, como nos desenhos. E o pior ainda foi quando descobriram que, ao invés de ser um peixe que saiu da água para a terra, o selacanto, ao contrário, é uma espécie de peixe que vive somente em águas profundas do Oceano Índico. Minha pergunta é: por que essas coisas não são divulgadas pela mídia hoje?